Olá, 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 olá. Sejam bem-vindos a essa assessoria aqui online em períodos de pandemia, períodos de coronavírus. A gente pode utilizar esse espaço online para poder ajudar um pouquinho vocês. Eu recebi algumas dúvidas a respeito de como adaptar a aula dentro desse ambiente para alunos, para turmas que têm alunos surdos incluídos, alunos com baixa visão, alunos que vão necessitar ali de uma adequação visual, vão necessitar do uso de recursos. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês algumas opções, eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, mandem aqui para mim, nas minhas redes sociais, manda nos comentários, porque é importante esse momento para trocarmos, né, essas questões, opiniões, reflexões a respeito da inclusão desses alunos e como melhorar esse período. A questão que eu recebi foi de um conteúdo de educação física e eu vou aqui propor várias opções de adequação visual que você pode fazer, só que você tem que entender que não é só para educação física. Eu recebi essas questões, estou sugerindo em cima dessas questões, mas tudo isso você vai poder adequar para o seu conteúdo. Então, são estratégias que você pode utilizar, independentemente de qual área, né, de qual conteúdo, qual disciplina você ministra. Então, vamos lá? Eu tinha recebido essa questão aqui sobre trabalhar o sistema tático defensivo com um grupo de alunos surdos, das mais diversas características. Só que nós sabemos, e eu até já comentei um pouco com alguns professores, você que me segue também já deve ter visto eu falando sobre isso, que para muitos surdos, quando eles olham essa página, seja uma página de DV, seja um livro, seja uma página no computador, com esse monte de palavras, ele vai se sentir perdido. A maioria vai se sentir perdido porque vai parecer que ele está diante de uma sopa de letrinhas. Porque tem várias palavras, algumas ele conhece, ano. Às vezes, alguns podem conhecer agenda, outros vão conhecer Google porque já mexe muito na internet. 29, abril, data, 5, maio, dia, vocês, e vai pegando algumas palavras. É uma sopa de letrinhas ou uma sopa de palavras que ele, por vezes, não tem ainda um discernimento, um entendimento do que você está pedindo ali. E aí ele vai precisar que alguém da família auxilie. O interessante de nós estarmos nesse momento de pandemia é que as escolas, as redes têm cada vez mais pedido a participação dos pais. Então, os pais estão ali com esses alunos em casa e eles precisam sim se fazer presentes nesse momento de sentar junto, de ajudar. Só que nós sabemos que nem todos os pais vão fazer esse trabalho. A primeira sugestão, né, de como melhorar, se tivesse a presença do intérprete, poderia colocar aqui junto com essas frases a interpretação. Se não tem, porque nós sabemos que no Brasil todo a quantidade de surdos sem intérprete é uma realidade, infelizmente, o que nós podemos fazer para poder minimizar essas dificuldades? Independentemente se tivesse intérprete, as sugestões que eu vou dar aqui agora devem ser feitas. Você deve escolher algumas para explicar o conteúdo, explicar, fazer a avaliação ou atividade, porque independe da presença do intérprete. Se tivesse intérprete, é óbvio que a interpretação só iria somar nessa compreensão. Então, sugestões de como melhorar. Vamos lá. Então, aqui o texto. O texto está falando sobre sistemas táticos defensivos do futsal. Os alunos precisam responder o que é o sistema tático e explicar esses sistemas.
Aí nós vamos para a primeira questão. Muitos alunos não têm hábito de pesquisa, não sabem pesquisar, não sabem como que eles vão fazer isso. Porque normalmente, se está em sala de aula, às vezes senta com o ouvinte e vê ali junto com o ouvinte. Aí o ouvinte vai falando, aqui no livro, ó, aqui, não sei o quê. Sempre tem aquele apoio. Em casa, ele pode ser que ele tenha o apoio também da família, e às vezes alguém faça para ele, ou que ele tem que se virar. E eu lembro, eu interpretei há alguns anos em uma turma, e o professor de história, ele reservou umas 2 semanas lá daquele bimestre, era o início do ano, para ensinar os alunos a pesquisar. Porque ele percebeu que ninguém fazia um bom trabalho de pesquisa. A maioria não sabia nem como fazer um trabalho de pesquisa. E é interessante porque muitos surdos também não sabem pesquisar. E foi interessante também porque às vezes nós, como profissionais da área, achamos assim que o surdo não sabe. Mas aí muitos ouvintes também não sabiam. E foi um trabalho interessante. Então eu vou destacar aqui para você que algumas estratégias vai depender de como que é esse seu aluno. Se o seu aluno já tem um hábito de pesquisa, você pode só simplesmente, por exemplo, colocar as palavras em relevo, marcar as palavras principais. Não precisa ser necessariamente aqui onde você pôs o exercício. Tem professores que fazem uma comunicação direta com essas famílias, com as famílias que têm alunos com alguma deficiência. Então, você pode mandar esse arquivo aqui com o destaque, com as palavras em relevo, especificamente para essa família ou para o contato desse aluno. Ou, se tiver aqui a possibilidade, deixar um link aqui colocando para os alunos surdos. E ali eles vão saber que sempre eles vão acessar nessa parte que vai ter uma explicação mais visual para ele. Então aqui você poderia colocar as palavras em relevo, destacar a data, porque muito surdo tem dificuldade com data. Por muitas vezes, já trabalhei com surdos que nós, como intérpretes, tínhamos que ficar ali, ó, cobrando. Olha, gente, ó, amanhã tem trabalho de não sei o que, você já fez? Ó, depois de amanhã tem que fazer o teatro do não sei o que lá. E aí, eu trabalhei também em uma escola que a coordenação entregou para todos os alunos surdos agenda. Não era nem a agenda do ano, não, eram agendas antigas que a própria rede sempre oferecia e sobrava. E ali naquelas agendas, eram aquelas agendas sem... Eu não sei se não tinha o ano marcado, tinha algumas que até que tinham, mas o problema, isso daí não interferia em nada, porque o objetivo era que lá, se é dia 5 de maio, eles tinham que anotar isso na agenda. Então, alguns surdos vão ter dificuldade. E com a agenda, esse foi um recurso. Por quê? Eles todos os dias tinham que olhar antes. Chegou hoje em casa, tinha que olhar na agenda o que tinha para amanhã, fazer os exercícios que estavam lá marcados. E aí em sala a gente ajudava sempre a lembrar, a marcar, às vezes até os amigos mesmo ajudavam a lembrar, ó, marca aí, ó, tem trabalho, não sei o que, já marcou? Então, é uma informação que precisa estar em relevo, sim, porque vai passar batido na sopa de letrinhas. Aqui na primeira questão não tem nem muito o que deixar de marcar, né? Que é uma pergunta, o que é e o sistema tático. E na segunda questão, a gente pode marcar só mesmo as palavras que precisam aparecer nesse trabalho. Se esse aluno é um aluno surdo, é um aluno que é deficiente auditivo, é um surdo oralizado, ele tem bastante conhecimento de língua portuguesa, às vezes só de fazer isso daqui, isso já resolve, ele já sabe, tá. Aí só pesquisar, pesquisa, ok, às vezes ele vai virar para você só para poder confirmar, vai mandar lá uma pergunta, pesquisa, palavra, pesquisa, ok, e vai fazer a pesquisa, vai te apresentar o trabalho tranquilamente. Porém, se isso não for o suficiente, você vai precisar fazer outras adaptações. Então, coloquei aqui um outro exemplo. Faça um esquema simplificado.
coloquei aqui um esquema do que ele tem que fazer no trabalho. Aqui eu coloquei até como uma folhinha, por quê? Só para poder deixar claro que ele vai precisar, às vezes quando é dentro de sala de aula a gente faz isso, né? Fala assim, ó, papel, ó, é um outro papel que você vai escrever e você vai entregar à professora. Alguns até perguntam, é caderno ou é papel? É papel, para entregar o papel. Você vai fazer isso, vai fazer a pesquisa, tudo bonitinho, certinho, vai grampear e vai entregar. Para entregar. Então, por isso aqui que eu coloquei a informação do papel, só que agora está no momento que não é tão necessário isso. Dados aqui para poder o surdo prestar atenção. Dados. Pesquisar. Então, e eu vou te mostrar por que eu destaquei o pesquisar, tanto aqui como destaquei onde... Não, destaquei depois também, vocês vão ver. Que eu fiz aqui um tutorial sobre pesquisa. Então, você pode utilizar, depois eu vou mandar separado esse arquivo, você pode utilizar também com os surdos que você trabalha. Então, é uma pesquisa que ele tem que fazer, o dia tem que entregar, e quais são os tópicos que não podem faltar. Então, o sistema tático defensivo do futsal e aqui ele vai escrever o resto dessa informação, ele vai pesquisar, vai escrever o resto. Marcação por zona ou setor e aí ele coloca o resto, marcação individual e marcação mista. Então, essa daqui é uma outra forma do surdo entender o que essa sopa de letrinhas significa. Então, ele vai precisar escrever, vai pesquisar. Eu coloquei aqui de vermelho, vai pesquisar. Se ele não sabe o que é pesquisar, tem a folhinha lá que eu vou mostrar para vocês, explicando o que é pesquisar, como pesquisar. Então, olha aqui, nesse tutorial, como pesquisar. Aí, coloquei aqui, depois eu vou fazer um vídeo em Libras, que aí vocês vão poder também anexar esse vídeo para esses surdos que têm, às vezes, uma dúvida do que é, ó, pesquisa. Olha o sinal de pesquisa, ó. Mão aberta, a outra mão em um. Eu vou colocar aqui na palma e vou fazer como se fosse sinal de pergunta, mas são várias perguntas. Então, é um movimento repetido. Pesquisar, ó. Pesquisar. Pesquisar. Então, como pesquisar? Então, pesquisar onde? No livro ou na internet. Aqui, esse tutorial, eu vou utilizar bastante figura para auxiliar esse aluno a entender o que é essa pesquisa. Então, ele vai lá no livro, na internet, para poder descobrir essas informações. Ele vai procurar as frases principais para a pesquisa. Então, eu peguei lá aquela pergunta sobre o sistema tático do futsal, ó, até destaquei aqui, é isso daqui que ele vai pesquisar. Ele vai olhar em 2 ou 3 sites ou livros. E aqui, essa pergunta, a frase, ó, veio aqui para o Google. E no caso, nós estamos utilizando a internet. Então, eu coloquei aqui na prática como que ele vai fazer. Vai colocar aqui... Não coloquei todas as setinhas, porque a gente subentende que pelo menos o básico de internet ele sabe. E apareceu aqui os 3 sites. É óbvio que vai aparecer mais, só que eu falei aqui para ele olhar em 2 ou 3 sites. Ele vai procurar nesses sites os conceitos, né, as explicações. É óbvio que não é só isso, só que ele precisa de uma marcação inicial para ele começar a achar, porque ele vai estar no meio de um monte de palavras que ele não sabe o que é. Muitos surdos já viraram para mim e falaram assim, eu não pesquiso, eu não sei, eu olho lá, ó, e eu não sei o que. Então, aí eu colocava no papel para eles, olha, você vai procurar o conceito. Como que você sabe onde é que está o conceito? Quando tem a palavra, que eu vou deixar aqui marcado para você, e tem tananã, tem tananã 2 pontos. Ou a palavra está escrita em negrito. Ou então você tem um conceito em negrito e abaixo uma explicação que não está em negrito. Então, o que está ali embaixo é um conceito, vai
enriquecer sua explicação a respeito do conceito, ou então quando você tem uma palavra e você tem as características, né, os pontos colocados, não só por pontinho, mas com números, com asterisco. Então, eu deixava com eles um resuminho, assim, igual eu coloquei aqui, sobre o que é o conceito, para eles saberem o que copiar naqueles sites ou livros. 5. Ele vai procurar boas explicações e pode juntar os textos. Então, aqui em um site ele achou uma coisa, colocou. E aqui em outro ele achou uma outra coisa e colocou também lá no trabalho dele. Então, ele vai juntar. Depois, no vídeo que eu vou fazer em Libras, eu vou explicar isso com mais clareza, sinalizando. O ideal é que esse aluno também utilize imagens no trabalho. Por quê? Às vezes nós batemos muito na tecla que o aluno, o professor precisa utilizar recursos visuais em sala, só que o próprio aluno ele tem que ter esse costume de buscar também esses recursos visuais. Já trabalhei com professores que pedem para que os alunos lá na prova façam a defesa, por exemplo, dos trabalhos, né, do trabalho feito durante o bimestre. Mas aí ele copiou só um monte de palavras. E aí ele não lembra. Mas nós observamos que quando eles começaram a colocar imagens lá no trabalho, quando está copiando, ou mesmo digitando, né, arrumando no computador, e procura essas imagens, a possibilidade que ele lembre depois daquele conteúdo foi muito maior. Então, o feedback deles foi um feedback muito melhor quando eles adicionavam nos trabalhos, adicionavam imagens, eles mesmos, não só o professor durante a aula. Então, também coloque imagem no seu trabalho. 7. Conclusão. O que você entendeu? Essa parte, a parte de conclusão, nem todos os professores pedem conclusão, mas a parte de conclusão é muito complicada, porque alguns alunos têm dificuldade em definir bem aquilo que ele entendeu daquele trabalho. Se tem imagens, fica bem mais fácil para ele definir. Só palavras, ele fica bem perdido. Por isso que eu coloquei no 6 para ele pesquisar as imagens. E depois disso fica mais fácil ele explicar uma conclusão, que você pode pedir uma conclusão escrita ou até mesmo uma conclusão em que ele desenhe, que ele grava um vídeo em Libras, uma outra forma de mostrar o que ele entendeu. E por último, a bibliografia, ele vai colocar lá no finalzinho, e trabalho pronto, envie ou entregue para o professor. Então, esse tutorial aqui é importante para esses alunos, porque nós achamos que todo mundo sabe pesquisar, e isso não é uma verdade. Eu vou deixar também separado um tutorial para os alunos com baixa visão. Vai ser o mesmo tutorial, só que eu vou colocar aqui com a questão do contraste, né? Folha branca e letra maior, letra preta. As imagens também eu vou deixar elas na cor preta e vou deixar disponível também depois para vocês, tá? Ainda não tá pronto, mas eu precisava gravar o vídeo e mandar de uma vez, porque eu sei que vocês têm aí todo um calendário, uma necessidade de adiantar as coisas. Outra sugestão. Você pode, então, fazer palavras em destaque, você pode fazer um esquema de como que ele vai fazer o trabalho, explicar que ele tem que fazer a pesquisa, mas você também pode pedir para ele fazer o vocabulário daquelas palavras. Aqui eu coloquei grande para vocês verem a imagem, mas eu vou mostrar para vocês que pode também ser, pode também ser através de tabela. Então, aqui, meu vocabulário de educação física, marcação por zona ou setor. Coloquei aqui uma imagem que mostra o que é a marcação por zona ou setor. Outro exemplo, marcação individual, foi até do mesmo site. Se você achar necessário, você pode aqui, ó, pegar a caneta. Cadê a caneta? Não tô conseguindo. Você pode aqui, ó, fazer algumas
umas anotações que vão deixar isso mais claro. Eu não sei muito bem nada de educação física, mas aqui eu estou te mostrando que você pode utilizar esse recurso e pode fazer alterações nesse recurso, nessas imagens, antes de mostrar. Se você faz igual eu estou fazendo aqui no PowerPoint, você abriu a apresentação, vai lá com a caneta da cor que você quer, faz as alterações que você acha que são necessárias, né? Marca aqui, vai fazendo as alterações. Quando você sair da apresentação, coloca para poder manter as alterações feitas em tinta e depois é só salvar essa apresentação como JPEG. Aí você vai enviar esse material para o aluno e ele já vai ter as alterações naquela imagem que lá na internet não tinha as alterações. Então, fora o vocabulário, assim com as imagens grandes, você pode fazer outros tipos de vocabulário. E também uma quarta sugestão para você é que você peça para esse aluno montar o seu próprio sistema tático, defensivo, ofensivo, da forma aí que você estiver trabalhando. E é bem simples. Eu não sei se vocês têm o conhecimento sobre o Google Slides. Quando você abre o Google Slides, você consegue fazer jogos ali de uma forma muito mais rápida do que fazendo pelo Google, fazendo pelo PowerPoint. Eu tenho feito alguns jogos pelo PowerPoint. Eu posso dizer que é muito gostoso de fazer, só que demora. No Google Slides, por exemplo, você daria aqui um print dessa tela, salvaria essa imagem e seria só adicionar essa imagem lá no Google Slides, que aí nada que tá aqui seria editável. E aí você tem que adicionar essas figuras aqui, ó. Aqui no caso eu fiz o desenho próprio do PowerPoint. Seria só adicionar os jogadores, a quantidade de cabecinhas para cada um dos times, que as imagens que você adicionou, elas se tornam, como que se fala? Elas são editáveis. Então, deixa eu te mostrar aqui, ó. Deixa eu sair aqui da apresentação. Aqui eu vou falar para descartar. E aí, quando você faz isso, você adicionou a imagem de fundo. O que você adiciona importa, que não é imagem de fundo, você consegue mexer lá. Então, seria fácil, por exemplo, montar esse jogo e você poderia combinar com os alunos, que é para jogar, e assim que conseguir formar aqui, por exemplo, ó, marcação por zona. Eu vi ali na minha pesquisa, eles são assim, ó, mais ou menos. Eu não sei se estou fazendo certo. Aí tem um jogador aqui no meio. Aí vamos supor que eu acho que é isso daqui. Uma marcação por zona. E eu monto lá no Google Forms. Terminei. O que eu vou fazer? Vou enviar para o professor. Não é o caso aqui, nosso aqui no PowerPoint, tá bom? Mas no Google Forms seria só dar um print ali e enviar para o professor. Ou às vezes até mesmo você consegue fazer um botão para poder enviar. Mas eu acho que só de dar o print e mandar lá no WhatsApp ou na forma que vocês escolheram aí na sua rede de ensino, enviar esse arquivo dentro do sistema já é o suficiente. Ele daria o print, vai no Paint, salva como JPEG, alguma coisa assim. E ali, em cada um dos tópicos que você pediu, marcação por zona, marcação individual, marcação mista, ele teria que montar aqui e te enviar o print. E seria legal, na realidade, não só para ele, né? Não só para esses alunos surdos, mas para até os ouvintes. Com certeza, o envolvimento, o interesse iria aumentar bastante. Então, essa daqui é uma opção.
Vamos olhar aqui um outro exercício que é bem nesse sentido, ainda de educação física. A primeira questão é o sistema tático, e eu quero falar um pouquinho aqui para vocês de uma opção para poder trabalhar essa questão aqui da pergunta. O que eu posso fazer? Eu posso fazer a pergunta normal aqui no PowerPoint? Posso. Só que eu não sei se vocês têm o costume e o conhecimento, tem o Google Forms. Quando a gente utiliza o Google Forms, o ponto positivo, deixa eu achar aqui, cadê meu Google Forms? Não tá aqui. O ponto positivo do Google Forms é que você já consegue receber todas as respostas dos alunos de forma automática. Então, assim, eu não vou aqui explicar para vocês como que faz, como coloca pontuação. Tem um curso gratuito da Nova Escola sobre o Google Formulário que ensina isso e eu recomendo que você faça. Depois eu posso mandar aqui o link para quem não tem. Então, aqui, o que eu fiz? Ó, coloquei aqui trabalho de educação física, poderia ser atividade, prova, avaliação, não importa. Coloquei aqui o que é sistema tático de futsal. Coloquei as questões, aqui eu coloquei como caixa de verificação. Coloquei aqui as questões. É o lugar da quadra dentro da escola? E coloquei uma imagem. Se você for olhar aqui no meu PowerPoint, eu peguei essas questões. É o lugar da quadra dentro da escola? E fiz aqui um desenho, ó, com os próprios recursos do PowerPoint. Peguei essa imagem aqui, desse pentágono, fiz aqui a figura de um estabelecimento, coloquei escola, coloquei aquela imagem da quadra que eu peguei na internet. E fui fazendo todas as imagens aqui mesmo no PowerPoint. Esse homenzinho eu já tinha de um ícone que eu baixei lá no Flatcom. Então, vocês podem utilizar esses ícones, esse daqui também, ó, para representar o técnico e aqui a torcida. Então, eu salvei essas imagens aqui como JPEG, vim aqui no arquivo, salvar como, e coloquei aqui, ó, desculpa, em vez de salvar como PowerPoint, eu salvei como JPEG. E aí já facilitou. E quando eu vim aqui nas questões do formulário, eu só adicionei, ó. Deixei aqui uma para vocês verem. A última opção eu coloquei, é o lugar da quadra destinado aos torcedores. Vem aqui no cantinho, ó, deixa eu fazer devagar. Aqui tá a questão. Aqui, o lugar onde nós vamos adicionar a imagem. E aqui, cadê? Aqui, ó. É o lugar da quadra onde fica a torcida, né? Não lembro nem se era essa a pergunta. Mas só pra gente poder colocar. Isso, destinado aos torcedores. Coloquei aqui como obrigatório. E aí, você pode visualizar aqui como que essa questão ficou, olha. Tem a parte que você já tinha colocado, que são as palavras, mas também a parte visual para esse aluno surdo. Então, ele vai aqui escolher qual que é a resposta e depois vai submeter e você já vai receber essas respostas dos seus alunos. Então, fica muito mais fácil quando você tem uma questão assim, você utilizar o formulário. É um recurso gratuito e fácil de ser utilizado. Aqui, ainda né, nesse exercício 2, foi pedido que os alunos explicassem os sistemas táticos ofensivos. E aí eu vou te dar uma outra sugestão, que é colocar isso dentro do glossário. O que acontece? Você pode fazer um glossário já com as imagens grandes, ou fazer uma tabela com os nomes que você quer que ele pesquise, para ele colocar ou pesquisar, imprime a imagem, recorta, cola ou desenha.
ou faz isso, se for da sua vontade, mandar já um arquivo em PowerPoint, ele vai preenchendo, ou um arquivo em Windows, ele copia a imagem e cola lá, e não precisa imprimir, aí vai depender das condições, tanto dos seus alunos, quanto também da sua condição de acompanhar esse conteúdo. Opa! Então, eu queria revisar aqui para você, eu não sei já quantos minutos que nós estamos aqui, mas o objetivo é ser rápida e te falar o principal. Priscila, tem um aluno surdo na minha turma, nesse momento de aula EAD, o que que eu faço? Eu preciso fazer alguma coisa, os ouvintes já estão lá com conteúdo, o que que eu faço com esse aluno surdo? Então, separei aqui 4 estratégias para você usar com o conteúdo e usar já na parte de avaliação, seja atividade ou prova. Conteúdo, mostra um vídeo. Esqueci de mostrar aqui para vocês, ó, que desse assunto aqui. Eu achei um vídeo aqui bem interessante que fala sobre esse assunto. Então, você pode utilizar o vídeo, essa sequência de imagens que tem no próprio site aqui do Footline, por exemplo, tem uma sequência de imagens, que são aquelas imagens que nós colocamos lá no glossário grandão. Então, você pode utilizar, ou então, não gostei da imagem que tá lá, você pode vir aqui dar um print, ó, na tela, dei um print na tela, vou lá no meu PowerPoint, deixa eu duplicar aqui essa folha. Vou lá no meu PowerPoint, coloco aquela imagem. Dou 2 cliques, clico aqui no recortar e já deixo só a parte que eu quero. Olha só como é que é fácil. E aí eu já posso ir colocando aqui para ele. Esse daqui é marcação, tananana. Ou posso colocar aqui vários títulos e colocar títulos pequenos aqui em cima. Tipos de marcação não sei o que, marcação não sei o que lá. Você pode fazer isso com todos os vídeos. Então, é interessante você observar. Você pode utilizar um vídeo ou um conjunto de imagens, tanto o conjunto de imagens que você achou na internet, quanto o conjunto de imagens que você pode ir pegando, dando um print na tela e pegar de algum vídeo que você achou ali com esse material interessante. Você também pode utilizar, para explicar esse conteúdo, o glossário. Já fornecer para esse aluno o glossário pronto, igual nós fizemos ali com marcação individual, marcação por setor, já entregar pronto. Aqui eu fiz grande, você pode fazer menor, pode fazer com quatro repartições em cada folha, ou mais repartições, igual aqui eu fiz com a tabela, vai depender do tamanho que vai ser essa imagem que ele vai precisar procurar. E fazemos esquemas, por exemplo, como eu fiz ali aquele esquema do trabalho. Então, você pode fazer um mapa mental com o esquema daquele conteúdo, quais são os tipos, por exemplo, de sistemas táticos possíveis para serem feitos. Até mesmo, eu não procurei, mas às vezes quando você olha no Pinterest e olha também no Instagram, quando você olha lá a hashtag, você pode colocar, por exemplo, sistema tático futsal, ou só sistema tático, só que aí vai vir no geral. Nos dois vão aparecer várias imagens e às vezes você vai achar uma imagem que vai te ajudar a explicar essa parte do conteúdo. Lembrando que nós temos um momento em que nós explicamos conteúdo e esse conteúdo tem que vir com uma explicação visual e temos um momento de avaliação da aprendizagem desse conteúdo, que também deve ter o recurso visual. A minha sugestão aqui para vocês, para quem for fazer... aqui errado. Para quem for fazer a parte de avaliação, é pedir para que esse aluno produza, monte alguma coisa. Então, aqui, sobre o sistema tático, se você colocar isso para os seus alunos produzirem, igual fazer esse joguinho lá no Google Slides, todos vão querer, porque é uma coisa diferente.
Eu falava essa semana lá no meu Instagram, Professor Inclusivo, sobre a quebra de expectativas. Quando você quebra a expectativa, o aluno já se sente motivado. Nós também somos assim, porque nós também somos alunos de alguma coisa, nós estamos também aprendendo alguma coisa. Então, peça essa produção. Não precisa necessariamente ser uma produção em isopor, entende? Poderia até ser, mas se fosse em sala de aula, né? Você poderia pedir para os alunos fazerem, ou até mesmo à distância. Você pode também pedir isso, para ele fazer realmente mão na massa. Ou então fazer virtualmente, como eu dei ali o exemplo do jogo. Para ele fazer o glossário. Então, quando eu estou dando o conteúdo, o glossário eu dou já com as informações. Quando eu estou fazendo isso numa atividade, eu posso fazer assim, ó, colocar aqui uma sequência de imagens e ele tem que correlacionar qual a imagem que é a ofensiva 2x2, qual que é a 3x1, ou ele tem que pesquisar e colocar, ou ele tem que desenhar. Esse glossário na atividade, na avaliação, ele vai ser produzido junto com o aluno. Você faz uma parte e o aluno vai mostrar que ele aprendeu fazendo a outra parte. Você pode pedir trabalhos, igual eu coloquei ali o esquema, né, de um trabalho, para esse aluno ter uma noção do que ele vai pesquisar, e pode utilizar os formulários, igual eu mostrei ali no Google Forms, que tem várias opções. Te mostrei só ali uma questão e tem uma variedade de opções. Essa é a minha contribuição para vocês. Eu espero, assim, que vocês tenham gostado dessa contribuição, que tenha ajudado vocês a esclarecer algumas dúvidas. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode contar comigo. Eu sou a Priscila Kelly, lá do site Professor Inclusivo. Estou deixando aqui os meus contatos aqui do lado. Você pode me mandar e-mail, tá? Por contato@professorinclusivo.com.br. Porém, eu consigo responder mais rápido lá pelo Instagram, porque, querendo ou não, o celular tá sempre na mão, né? Então, meu Instagram, @Professor Inclusivo, ou Facebook, ou também lá pelo canal no Telegram, que é Professor Inclusivo, ou você pode procurar recursos visuais, que também vai chegar no meu canal. Você que ainda tem dúvidas, que quer que eu te ajude a pensar a respeito da sua disciplina, tem o curso Como Ensinar Surdos, e você consegue mais informações colocando aí no seu navegador hotmart.art/curso SESC, Como Ensinar Surdos, ok? E eu espero que tenha sido produtivo. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Muito obrigada por ter assistido. Até mais.